intenção aqui é esclarecer relativamente à terapia alquímica, o que é, não é? Para que se entenda, porque efetivamente a terapia alquímica é um processo, ok? É uma abordagem que passa por várias etapas. Neste vídeo vou explicá-las. Vou também falar sobre algo que se relaciona diretamente com a terapia alquímica, que são os estágios do processo do desenvolvimento humano. Há vários estágios que são bem diferenciados e que eu vou aqui falar. Bom, isto para que as pessoas que recorrem a terapias e têm essa necessidade possam ter este conhecimento desta oferta, daquilo que efetivamente a terapia alquímica pode trazer para as suas vidas. Para além disso, também informar relativamente à possibilidade, isto diretamente para terapeutas, há a possibilidade de fazer formação nesta nova terapia no próximo mês de outubro, na Escola Sofia. Então, essas são as intenções aqui deste vídeo. Para quem tiver interesse em ouvir, fica então a ouvir o resto. Bom, então sim, terapia alquímica. Quando nós ouvimos falar da alquimia, lembramos-nos dos antigos alquimistas, né, que queriam transformar metais correntes em ouro. Bom, isso é o que a terapia alquímica pretende. Obviamente não é transformar-nos em ouro, mas sim transformar-nos na nossa melhor versão. Ou seja, a alquimia é transformação. E a terapia alquímica em particular é um acelerador dessa transformação que acontece com todos nós, façamos ou não façamos, por isso, não é? A vida em si é uma alquimia. Mas aqui talvez para explicar o processo eu possa falar de uma metáfora que tem a ver que é a metáfora do tronco de madeira. Então, se pensarem num tronco de madeira colocado no meio de um campo, esse tronco, ao longo do tempo e pela ação dos elementos da natureza, ele vai sofrer uma combustão. Mas uma combustão tão lenta, tão lenta, tão lenta, que é uma combustão que não dá luz. Agora, se chegarmos lá e incendiarmos aquele tronco de madeira, ele vai sofrer uma combustão da mesma forma, mas uma combustão luminosa, que dá calor e que dá luz. É um bocadinho isso, é este acelerador de um processo que iria acontecer de uma forma ou de outra, mas em combustão lenta. E uma combustão lenta e dolorosa que não dá luz, que basicamente é aquilo que nos vai acontecendo neste perpetuar de padrões na nossa vida e ao longo das nossas vidas, não é? De todo o processo da nossa existência como alma. Então, terapia alquímica, transformação acima de tudo e é um acelerador, mas que passa por vários processos, várias etapas muito bem definidas. A terapia alquímica passa em primeiro lugar por, e isso do ponto de vista do terapeuta, por identificar na pessoa em que estágio de desenvolvimento ela se encontra, para poder começar com um processo obviamente adequado para aquela pessoa em particular. Bom, a primeira coisa é obviamente uma abordagem que é uma anamnese, um conhecimento do caso, da patologia, do problema, do padrão que a pessoa já identificou eventualmente ou não, ou identificá-lo, etc. Ou seja, a primeira parte vai ser uma parte que tem muito a ver com uma avaliação e com um diagnóstico. Então aqui já vamos usar através, obviamente, de técnica de radiestesia, ou seja, de leitura com o auxílio de um pêndulo, e vão ser feitas nestes gráficos diversas leituras que vão facilitar ao terapeuta este trabalho de diagnóstico e de identificação
das questões a tratar com aquela pessoa em particular. Pós-diagnóstico, pós-identificação dos reais problemas, das reais questões a trabalhar, das correlações que se estabelecem holisticamente na vida desta pessoa, há uma necessidade de que a pessoa reconheça em si determinados padrões. Uma das coisas que eu aprendi ao longo destes anos de trabalho com as pessoas como terapeuta foi que não é muito importante aquilo que eu consigo ver nas pessoas. O mais importante é eu conseguir que a pessoa veja aquilo que eu estou a ver. Porque o terapeuta, quando já tem muito treino, olha para a pessoa e já vê muito do que há a ver, já vê uma grande parte das questões, já vê os padrões porque os conhece muito bem. Agora, isso não é uma mais-valia para a pessoa. A pessoa precisa de conseguir ver em si para que o processo de transmutação e de alquimia aconteça. Então, para isso, aqui também o programador alquímico, já agora que se chama alquimia, trabalha à volta com base em arquétipos. E um arquétipo é uma forma de dar nome às coisas, é uma forma de dar corpo a ideias que muitas vezes são a conceitos que são abstratos e que facilitam muito à pessoa o identificar-se com determinado arquétipo, muito mais facilmente do que, ok, eu se calhar tenho este tipo de comportamento ou este tipo de atitude. Mas se eu tiver um arquétipo que me corporifica este leque de formas de estar, de atitudes, de posturas, isso vai facilitar muito o trabalho, tanto do paciente, ou seja, da pessoa que está a ser tratada, como o trabalho do terapeuta também. E temos aqui no programador estes arquétipos, que são arquétipos uns baseados numa lógica e numa matriz trina e numa lógica de associação aos chakras, e outros que são arquétipos, e claro que estes primeiros dizem mais respeito a questões de personalidade, da psique, das emoções, etc., da forma, das atitudes, dos comportamentos, dos padrões comportamentais que a pessoa tem. Mas temos outros que já dizem mais respeito à matriz da alma, e são os arquétipos primordiais. Então, isto é outra da vertente daqui deste trabalho, que é feito a vários níveis do ser, não é? Desde níveis mais superficiais, digamos assim, até o corpo físico, até níveis mais profundos que tocam a matriz da alma. Ok? Bom, feito este trabalho cognitivo, é feito aqui através do programador, um trabalho que aqui já entra no âmbito não da radiestesia, que serve para fazer leituras, diagnósticos, mas sim da radiónica. A radiónica é um conceito já bem diferente, que tem a ver com uma modificação da realidade. Ou seja, há uma identificação, um diagnóstico de algo que está em desequilíbrio e vamos, através do efeito radiónico, recolocar, reorganizar, modificar a realidade, obviamente, no sentido de um paradigma de equilíbrio. E para isso, vamos nos auxiliar também dos arquétipos, por isso nós temos aqui arquétipos numa matriz organizados de forma trina. Ou seja, temos sempre o arquétipo equilibrado, o arquétipo que é a energia na sua medida certa, no seu lugar certo, no seu tempo certo, e depois temos os dois arquétipos de polarização dessa energia, ou por excesso ou por defeito. Naturalmente, ao identificar um arquétipo no ser, vamos identificar depois a tendência para desequilibrar por excesso ou desequilibrar por defeito. E depois todo o tratamento é feito
a partir desta constatação. Naturalmente, e muito importante, esta parte, que é fazendo sempre um enquadramento na vida concreta, física, tangível da pessoa. Porque se a pessoa não consegue reconhecer em que aspectos da sua vida, em particular, aquele arquétipo se manifesta, o trabalho não acontece, a alquimia não acontece. Então, esta será a segunda etapa do processo alquímico. Temos então uma primeira etapa em que o terapeuta vai fazer um diagnóstico, uma segunda etapa em que o terapeuta vai começar a trabalhar a nível cognitivo, e isto passa pela palavra, passa por compreender a importância da palavra. Mas isso dava para outro vídeo, se eu falasse aqui sobre a palavra e sobre o verbo. E já agora sim, porque todo este processo que é trabalhado com a radiónica, aqui com o programador, tem também um complemento de verbalizações que estão pré-definidas para cada arquétipo. E isso é um material à parte, que é o livro, chamei-lhe o livro verde das verbalizações. E é um livro que é uma compilação de verbalizações já pré-definidas, que vão facilitar muito o processo depois do terapeuta e também da pessoa que está a ser tratada, porque ela depois também irá em casa prolongar a terapia com aquelas verbalizações. E isso é uma forma também de dar à pessoa a responsabilização pela sua própria cura, porque isso é fundamental. E desde sempre todo o meu trabalho se tem pautado nesta lógica de há em todos os seres um curador, há em todos os seres um mestre interno, um curador interno. E aquilo que o terapeuta pode almejar de mais elevado é conseguir que cada pessoa chegue ao seu próprio mestre interno, nunca se substituindo a ele. Então, prosseguindo aqui com o processo da terapia alquímica, depois disto, vão ser dadas, paralelamente a isto, vão ser dadas várias orientações para a transformação. Porque a transformação é algo que tem que combinar vários aspectos no ser. Então, recapitulando um pouco, temos a questão da primeira fase deste processo da alquimia, que é a identificação das situações, dos processos, o enquadramento holístico, compreender a questão da ancestralidade, de onde é que os padrões se repetem a nível da ancestralidade, perceber as supressões do masculino e feminino, enfim, pai, mãe. Isto é um processo bastante alargado, que... Contudo, aqui com o auxílio programador alquímico, ajuda-nos a trazer uma substância, uma consistência ao trabalho que é feito, que não é só verbal. Tá? Feito o processo cognitivo, que é um processo de ressignificação das dores, das feridas, dar um novo significado às vivências, às ocorrências da vida da pessoa. A transmutação começa a acontecer com o auxílio do processo da radiónica, como já vimos. Posto isto, resta-nos a fase da alquimia propriamente dita. Então já vimos que aqui que o programador vai nos auxiliar num processo de transformação. Transformação há uma mudança na forma, transformação, ok? Então, na forma de estar, na forma de ser, na forma de decidir. Contudo, essa transformação precisa de um tempo de integração na totalidade do ser. E uma integração na totalidade do ser é o quê? É quando algo mudou de tal forma que não há gatilho possível que faça a pessoa voltar ao padrão anterior, voltar a uma forma anterior.
Essa transformação, com auxílio aqui da função radiónica do programador alquímico, é uma etapa, mas não é a conclusão da alquimia. A alquimia é uma etapa seguinte que se prende mais à transfiguração do que à transformação. E que diferença é esta entre transformação e transfiguração? Bem, a nossa figura é a nossa identidade. É aquilo que está lá chapado no nosso cartão de cidadão agora. Cartão de cidadão é aquilo que nos identifica. E o que nos identifica é naturalmente, porque nós temos esta figura por consequência da nossa genealogia, por consequência dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que nos fizeram desta forma. À medida que nós vamos nos transformando padrões que dizem respeito, obviamente, à nossa ancestralidade, há mudanças que acontecem até ao nível da nossa identidade, ou seja, da nossa figura. Isso é a alquimia. A alquimia é um reescrever para além daquilo que já foi vivido, é reivindicarmos o direito de escrever a nossa própria história, de escrevê-la livre de condicionamentos, de condicionalismos kármicos, se quisermos aqui usar a palavra. Isto leva-me a falar de um ponto, e é claro, antes disso, esta é a grande função do programador alquímico, daí o nome. É reprogramar, depois de ter sido tratado, depois de ter sido transmutado, depois de ter sido curado. E atenção, há sempre processos de perdão aqui que têm que acontecer. Por isso, uma das verbalizações mais importantes do livro verde, das verbalizações, é uma verbalização específica de perdão. Porque, por mais estranho que isso possa parecer, nós temos de perdoar coisas que nem nos lembramos, mas que estão lá, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. E essa reprogramação, esse processo de verbalização, que é um processo íntimo de cada pessoa para consigo, mas que o terapeuta vai facilitar, porque vai dar as palavras certas, de acordo com aquela pessoa. Não é uma verbalização que é igual para toda a gente. Isso não existe. Esta que é a grande, se quiserem, a originalidade deste trabalho. Assim como a reprogramação alquímica. Todos os parâmetros que aqui estão por um motivo muito importante, porque dizem respeito a várias camadas do ser. Como eu já disse, desde a matriz, aqui com os arquétipos primordiais, até os arquétipos mais superficiais ou tangíveis à nossa vida física. Estes também são, mas estão lá desde a origem, muito mais entranhados, se quiserem. Depois, obviamente, temos as outras camadas, como as casas na astrologia, os signos, porque são características, e os raios, são as grandes forças cósmicas, e os 7 raios fundamentais também aqui estão. Claro, para além, faltava-me aqui, para além da questão dos arcanos, mas aqui estamos a falar de um tarot alquímico que tem uma significação diferente daquela tradicional, embora que se relacione, obviamente. Independentemente do estágio onde a pessoa se encontra, o processo alquímico pode acontecer e pode ser implementado. Vai ser importante que o terapeuta entenda e saiba olhar para a pessoa e compreender em que estágio ela está, porque o discurso tem que estar adequado, que o terapeuta tem que ter algo de pedagogia. Muita pedagogia tem que acontecer para que efetivamente um trabalho sólido seja feito. É a velha história de dar a cana e
para isto também tem que ser dado, muitas vezes, mas a cana é fundamental, porque senão a pessoa vai ficar sempre dependente. E nós não queremos isso, ninguém se alquimiza dessa forma. Então a primeira fase, o primeiro estágio, é o estágio que eu chamo de estágio de inconsciência. Não querendo dizer com isso que a pessoa é inconsciente, mas que não tem consciência de que tudo está ligado, do conceito de somos todos um. Efetivamente, não tem consciência de que está ligada a todas as pessoas com quem está ligada à família, está ligada aos colegas, aos amigos, está ligada a uma pessoa que encontra na rua quando há uma troca energética, ou seja, desconhece. Não tem noção de que há uma ligação e uma correlação entre aquela dor de cabeça que teve ou aquela doença que tem com situações que se prendem com as suas emoções, com a sua psique, a sua formas de pensamento e até com questões a nível espiritual. Ou seja, nada disto é um saber adquirido. Então, o terapeuta deve saber reconhecer isso na pessoa e deve saber encaminhá-la ao seu tempo, no seu ritmo, no sentido dessas novas aprendizagens. Outra situação, e que hoje em dia é cada vez mais comum, ou seja, as pessoas cada vez mais estão deste nível para a frente, que é o nível de despertar. É o estágio do despertar. E esse despertar muitas vezes acontece nas pessoas por começar a perceber que há determinadas coisas que escapam ao seu entendimento e então há uma procura. As tais coincidências que não são coincidências, começa a ter noção de determinados conceitos como as sincronicidades, como pode eventualmente começar a ver números portais e questionar-se sobre isso. Enfim, haverá eventos na sua vida que vão fazer com que a pessoa... Calma, vamos lá então tentar entender o que é que eu estou aqui a fazer e, efetivamente, quem sou eu. E aqui a pessoa inicia um processo, que é um processo que se deseja que seja de um caminhar para dentro de si, num autoconhecimento cada vez mais aprofundado de si mesmo. Naturalmente que esse processo faz com que a pessoa vá de encontro às suas feridas, às suas dores, aos seus traumas, e isto tudo é abordado no processo da alquimia. Agora aqui, neste processo que eu chamo, que aqui já estamos a iniciar um processo de reestruturação do ser, há um olhar sobre si mesmo. E se quisermos aqui estabelecer uma comparação entre da questão de um ator, não é? Que desempenha um papel, o primeiro não sabe sequer que está a desempenhar papel nenhum. Ou seja, não se questiona sobre isso, vai desempenhando, recebeu um guião, desempenha aquele papel, cumpre, pronto, mas sem se questionar muito. O segundo já começa a ter um olhar um pouco mais crítico, tal fase do despertar, sobre aquilo que está a ver. E pergunta-me, afinal, porquê este papel? Porquê eu e não tenho aquele outro daquele meu colega? Porquê é que sou eu que faço o vilão? Porquê é que sou eu que faço sempre o bonzinho? Porquê é que sou eu que faço sempre a vítima? Enfim, há um questionamento sobre. Então esta é a fase da reestruturação. Depois o ator começa a pensar, bem, mas se eu estudar bem o meu papel, se eu aprender bem, se eu conhecer bem, isso vai-me dar um certo estatuto, vai-me dar um certo direito. Vou-me tornar um ator cada vez melhor e mais reconhecido. E assim é. Chega então uma fase em que ele começa a ter um estatuto, ou seja, um reconhecimento de si mesmo. Atenção que este estatuto é eu reconheço a mim mesmo.
E isso dá-me o direito de começar a modificar um bocadinho aqui o papel que me foi atribuído. E por que não? A fala está assim, mas eu posso, acrescentando um pouco da minha criatividade, da minha singularidade, modificar. Então aqui já começamos a entrar na fase que é a fase de transformação. Eu já mudo a forma um pouco. Eu sei que eu estou a desempenhar um papel, estou consciente dele. Até já fui descobrindo o porquê. O porquê é que eu sou sempre o bonzinho, ou sempre o vilão, ou etc. Até já sei, mas ainda não estou livre. Eu sei que ainda preciso desempenhar esse papel. E conheço e estudo o meu papel cada vez melhor. E isso deu-me o direito de começar a modificá-lo. E então vou acrescentando aqui algo, aqui ali, modifico aqui, modifico ali. Até que chega a um ponto que percebo que eu posso deixar de ser esse ator que desempenha uma narrativa que lhe foi entregue para desempenhar, e percebo que posso ser o próprio guionista, que posso eu reescrever a minha narrativa, a minha própria história, dali para a frente. Esse é o processo da alquimia, que toca na questão da transfiguração.